Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais essa meditação. Nós vamos meditar hoje sobre a oração de Jesus em João 17, onde Jesus ora por si mesmo e onde ele ora também pelos cristãos. Tá? João 17, aqui do versículo 1 ao 5, eu vou estar lendo aqui, a Bíblia fala o seguinte. Versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, aqui nesses primeiros 5 versos, nós vemos Jesus orando por si mesmo. E aqui é um propósito e intimidade entre o pai e o filho. Jesus ele era um homem de oração, né? Ele passava noites a orar. E isso era tão natural para Cristo como respirar. E nos remete ali à presença do Santo dos Santos, ou seja, uma presença muito íntima na presença de Deus. Como o filho ele glorifica o pai? Através de sua entrega de vida passando pela cruz, a glória da ressurreição, e também por meio de anunciar o reino de Deus, da sua fidelidade em anunciar e evangelizar os povos. Como o Pai ele glorifica o Filho? A Bíblia fala em Filipenses 2, do 8 ao 11, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós temos também a ressurreição. Temos na ressurreição a fidelidade de Deus e a confiança do próprio Cristo, onde a Bíblia nos fala, em Atos 2, 26 ao 28. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. E também no versículo 31 nós vemos, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Então, aqui na ressurreição, nós vemos que a própria confiança de Cristo, quando ele diz, não me abandonarás no sepulcro. E nós vemos a fidelidade de Deus Pai ao ressuscitá-lo. Como resultado principal, a gente pode ver aqui no versículo 2, que é conceder a vida eterna a todos os que lhe deste. Agora nós vamos ver as petições para os cristãos, versículo 9, 11 e 15. Eu rogo por eles, versículo 9. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Então, a primeira petição é em relação a proteger os cristãos do maligno, do mundo, porque o mundo ele está morto no maligno, o mundo jaz no maligno. Então, o mundo ele tenta silenciar a voz daqueles que falam contra as suas más obras. O mundo ele empurra os seus valores e não deseja os valores cristãos. Nós vemos em Lucas 4 que na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, e ele gritou com toda a força:
Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. Da mesma forma, esse é o clamor do mundo para a igreja. Deixe-nos só, não traga seus valores para nós. Não nos traga a culpa de nossa injustiça. Então o mundo empurra os seus valores a todas as pessoas por meio da mídia, filmes, séries, literaturas, gerando toda essa mudança social, pervertendo os valores sociais, pervertendo por meio da sexualização, por meio do adultério, por meio da violência, por meio de fornicação, normalizando o erro, chamando de julgamentos ou preconceitos o que nós chamamos de certo, ou quando nós julgamos o que é errado pela Bíblia. Então o pecado ele é algo muito atraente, e por ser atraente ele destrói e vicia a pessoa, vicia e destrói a pessoa. Então a droga, a pornografia, a fornicação, o roubo, vicia e destrói a pessoa. Nós vemos uma urgência em Sodoma, uma urgência para consumar o pecado. Vamos ler em Gênesis 19, 4 ao 5. Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ou seja, não havia nem ainda caído a noite, eles não haviam nem ido se deitar, na verdade. E rapidamente já vieram todos os homens da cidade, numa época que não havia internet. Apenas o vício da perversão, ele consumiu aqueles homens de uma forma muito forte e poderosa. Então, aqueles homens estavam loucos pelo pecado, totalmente viciados pelo pecado. Então, se a pessoa permanece no vício do pecado, ela é levada à destruição. Então, a urgência, o Senhor ora de forma urgente que Deus nos livre do mal, porque o mal está impregnado neste mundo. A oração é que você não seja consumido pelo mal. A segunda petição por santificação. João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação significa separado por Deus, para uso do Senhor. Então nós somos de Deus, estamos sendo preparados, somos separados, santificados para o Senhor. E a santificação, ela ocorre pela palavra do Senhor. A tua palavra é a verdade. Então nós devemos nos separar das influências do mundo e nos santificar para Deus. Somos separados do Senhor, ferramentas do Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20, a Bíblia fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, a melhor defesa contra o pecado é a própria palavra do Senhor, palavra de Deus. Salmo 119, 11, a Bíblia diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Contra as tentações, Jesus usou as Escrituras. Durante a sua tentação, ele sempre se defendia com a palavra dizendo: está escrito. Então é importante termos a palavra de Deus em nossos corações. No Salmo 119, 9, a Bíblia nos diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E a resposta é: vivendo de acordo com a tua palavra. Então nós somos expostos diariamente às influências do mundo. Dessa forma, somos responsáveis por deixar a palavra nos limpar, colocar os nossos olhos e corações diante da palavra de Deus. É nossa responsabilidade. E a exposição infantil? Também precisamos santificar as crianças. Elas precisam ser santificadas na palavra, porque as crianças estão sendo expostas, estão sendo bombardeadas pelo mundo, pela perversidade, na televisão, muitas vezes na escola,
na internet, o inimigo digital. Então é importante também limpar as crianças com a palavra de Deus, gerando a santificação. Versículos 21 ao 23. Do 21 ao 23, a Bíblia fala: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, agora a petição por unidade. Então, nesse caso, assim como o Pai e o Filho são um, também nós somos um com eles. Essa é a mente de Cristo. O mundo ele gera isolamento ao focar na individualidade. Deus não nos criou para sermos só, mas para termos comunhão. Precisamos da comunhão e do cuidado de uns para com os outros, contra a sedução do mundo. E no versículo 23 nós vemos o resultado. Qual é o resultado? O resultado que eles sejam levados à plenitude, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, para que o mundo saiba que Deus amou Jesus e amou a todos nós também. Avançando aqui, quarta petição, versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então agora a quarta petição, estar com ele nos céus, que o vejamos em seu estado exaltado de glória. O Senhor quer que estejamos com ele, isso é algo muito maravilhoso da sua parte. Então ele quer que nós o vejamos em seu estado exaltado de glória. Ele até diz em João 14, 2 e 3, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, uma comunhão que iniciou aqui, ela continua para sempre. Amém? Eu vou orar para a gente finalizar aqui. Querido Deus, obrigado por nos mostrar sobre o seu coração nessas petições, Senhor, e que o Senhor toque o coração de cada um, Deus, que está ouvindo essa mensagem, Senhor, e te agradecemos por esse coração maravilhoso em cuidar de nós, em querer nos santificar e querer estar conosco e nos ensinar a sermos um, Senhor, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.